Vamos lá para mais uma aula, mais uma segunda-feira que a gente tem o nosso encontro. Vários temas, a gente já está indo para mais uma aula aí, quase 2 meses que a gente está junto aqui, todas as segundas-feiras às 19 horas. Eu fico feliz de, quando eu olho a lista dos participantes, ver que tem gente desde o início, né? Hoje mesmo eu já fiz uma reunião com a Luísa, Luísa está aí também acompanhando. Tudo bom, Luísa? E o Diego Aquino, que foi um dos que a gente sorteou na última aula. Ele foi também hoje lá no escritório para conhecer um pouco como que a gente trabalha, como que são os processos. E aí hoje, né, fico feliz dele também já estar aqui acompanhando um pouco mais de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre como construir um time, né? Como que eu faço para sair, né? Eu sou sozinho, trabalho sozinho. Como que eu faço para dar o próximo passo, né? Angariar pessoas para estarem junto comigo e fazer com que a minha empresa, né, cresça e eu passe a ser gestor. Eu conversei muito com o Diego hoje sobre essa parte de gestão, né? E eu confesso que de vários escritórios que eu já tive o contato, poucos gostam mais dessa parte da gestão ou atuam mais como gestor. Eu vejo muita gente operacionalizando, né? Botando a mão na massa, criando, projetando, literalmente ali no computador, fazendo detalhamento, corrigindo coisas. Então, a gente precisa lembrar que para crescer, para dar o próximo passo, a gente precisa estruturar a base, né? Se essa base estiver estruturada, e com pessoas, é assim que você consegue ir dando o próximo passo. E, inclusive, saber quem eu devo contratar primeiro, né? Como que eu faço essa escolha? Eu conversei muito com ele hoje, né? Estou trazendo aqui a pauta porque foi um assunto recente e de como dar esse próximo passo, né? Quem eu devo contratar para liberar o meu tempo? E eu lembrei da aula de timesheet, onde eu cito o que fazer para entender as suas demandas pessoais da semana, que você executa na sua empresa, como você faz para dar o próximo passo. Então, o próximo passo, ele é exatamente dessa análise de timesheet que você consegue entender onde estão os seus gargalos, onde está você está investindo tempo em trabalho repetitivo, em trabalho administrativo, em trabalho de projeto. Você tem que entender porque é com base nisso que você passa ao próximo passo e você consegue contratar um time, tá? Gente, lembrando, se alguém tiver alguma dúvida para colocar ao longo da aula, num determinado momento eu paro e vou sempre perguntando, questionando, e eu gosto sempre de sortear uma das pessoas que estão perguntando para poder fazer uma visita no escritório, para conhecer a nossa estrutura, entender como a gente trabalha, tá? Se não for de Brasília, vai ter que vir para poder conhecer, só para poder deixar aí registrado. Então vamos lá, construindo times de sucesso. Estratégias para contratação e formação de equipe. Vamos ver o que a gente tem sobre esse tema? Primeira coisa, né? Equipe boa, ela é sorte ou ela é estratégia? A gente precisa entender que para eu ter um time de peso junto comigo, ele tem que estar todo alinhado, né? Isso tem que estar desenhado desde a contratação dessa pessoa. E eu gosto muito de lembrar que desde quando eu era menor, né, eu tinha um escritório menor, eu já observava que para fazer uma contratação de alguém, era importante que eu analisasse alguns aspectos que eles estão longe da minha alçada. Eu não sou formado, né? Eu não tenho formação é, que seja voltada para essa parte de análise comportamental. Então, toda vez que eu precisei fazer uma contratação, isso eu estou falando coisa, sei lá, de 8 anos para cá, eu já ia atrás, ora, 8, muito mais, quase 10. Eu já ia atrás de uma psicóloga, na época era a Rafaela que fazia pra gente. Então eu falei, Rafa, você me foi indicada como uma psicóloga, né, dessa parte de recrutamento, e eu preciso fazer entrevista para estagiário. Você pode me apresentar uma proposta onde você vai fazer uma entrevista junto comigo? Porque assim, eu consigo analisar a parte mais técnica, mas essa parte comportamental eu tinha dificuldade. Então a gente precisa entender que para crescer, a gente tem que ir nos especialistas. Determinado ponto, você não consegue executar ou fazer uma análise mais profunda. Então eu passava o perfil para ela do que eu gostaria no meu time, né, de pessoa, ou seja, essa parte comportamental. E aí a gente fazia o seguinte: eu criei uma forma onde o processo seletivo da AMAI para estagiários, ele ocorria 2 vezes no ano. Ele ocorria em janeiro
e era exatamente na época que os meninos, né, voltam das férias e estão começando a procurar estágio. Então eu tinha que ser um dos primeiros, porque eu queria pegar uma leva boa que estava procurando estágio. Então era sempre julho e janeiro. E aí com isso eu fazia sempre esse processo de seleção. No processo de seleção, a gente colocava uma dinâmica, e era interessante essa dinâmica porque ela ocorria em grupo. E aí, com isso, a gente conseguia sair daquele processo ali de seleção com pessoas muito mais dentro das minhas expectativas como empresa. Tá? Então, é, não é sorte. Eu acho que você pode contar com vários quesitos, principalmente que você consegue descobrir um pouco melhor a pessoa com o tempo que ela está, né, trabalhando para você. Mas você pode criar toda uma estratégia para dar o próximo passo, tá? Vamos lá, então. Panorama inicial, tá? O arquiteto como gestor e mudança de mentalidade. Eu acho que o primeiro passo começa pela gente. Para você conseguir criar um time e dar o próximo passo, é uma mudança de mentalidade, porque você tem que entender que pessoas conseguem fazer um trabalho tão bom quanto você. E o delegar, o abrir mão do que a gente faz para passar para frente, né, determinar que aquilo possa ser executado por uma outra pessoa, começa com você. Não adianta a gente começar a montar um time e você continuar centralizador da informação e querer fazer tudo, observar tudo, checar tudo, e aí você realmente não vai conseguir alavancar a sua empresa e ter um determinado crescimento, tá bom? E a importância da equipe no sucesso de um projeto e da empresa como um todo. A gente precisa entender que ao montar um time, ao montar uma empresa, todos eles respondem pela pessoa jurídica, tá? Então, é muito importante você estar fazendo treinamentos dessas pessoas e avaliação. Então, a gente já fez uma aula que a gente falou sobre avaliação, eu vou falar um pouquinho aqui, mas bem por alto, é importante quem tem dúvidas sobre isso voltar lá para poder pesquisar um pouco e entender um pouco mais a fundo, tá? E falar aqui das etapas do desenvolvimento de uma empresa, né? O eu sozinho ou o time estruturado. O eu sozinho não chega em lugar nenhum. Então, quando você tem um time, você ganha força. Você divide tarefas, você consegue determinar quem executa o que na sua empresa, e é muito importante cada cargo, né, quando isso trata-se de uma pessoa contratada, ou cada prestador de serviço, você entender o que você espera de cada um daquelas pessoas. Tá? Vamos lá. Aí eu deixo aqui uma reflexão, né? Você montaria hoje uma equipe que trabalharia ao seu lado por muitos anos? Se a resposta for não, o que precisaria ser mudado, né? O que você precisa mudar, né? As pessoas, o processo de contratação ou a mentalidade do gestor. Então, vocês entendem que tudo começa da gente? É interno. Vocês precisam para dar o próximo passo, você precisa entender que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de algumas tarefas que você executa, e é assim que você começa a escalonar. Eu falo muito de um livro aqui, vou falar novamente, que é O Mito do Empreendedor. Na época que eu li, eu aprendi muito sobre esse livro. Eu estou, inclusive, relendo ele, porque eu adoro voltar nas referências que eu uso como trabalho. E o meu livro é todo grifado. E ele ensina exatamente a como ir escalonando a sua empresa com essas contratações, tá? Passo a passo. Então eu deixo aí mais uma vez a leitura para quem quiser investir e crescer. Bom, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para as pessoas que estão aí na aula, nos assistindo. Eu queria que vocês colocassem no campinho de perguntar, eu queria que vocês botassem quantos colaboradores vocês têm hoje. Ou seja, eu trabalho você e mais quanto. Então, acrescente você dentro do time, só para poder eu conseguir entender para quem que eu estou falando, se são pessoas com escritórios menores ou maiores. Eu vou esperar todo mundo colocar, deixa eu voltar aqui para abrir o chat. Ó, o Lucas já botou aí, ó, eu e mais um, são duas pessoas. Então, Lucas, eu imagino que você, para poder dar o próximo passo, você tem que entender o que que você pode tirar das suas atividades para passar para uma outra pessoa. E lembrando que o ideal é sempre contratar pessoas que vão depender menos de você, tá? Eu reforço muito sobre a contratação de um time administrativo, porque muitas das demandas que você executa, Lucas, possivelmente são demandas
mais administrativas, aquela coisa mais operacional do dia a dia, o montar proposta, montar contrato, solicitar orçamento. Então, eu defendo muito que essa próxima contratação sempre deve ser pensada na parte administrativa. E se essa pessoa contratada puder trazer renda para o seu escritório também, eu acho isso muito importante. O povo tá tímido, hein? Cadê todo mundo para botar aí no chat, para poder ao longo da aula eu ir acompanhando e conseguir esclarecer um pouco melhor as dúvidas de vocês. Vamos lá. Então, desafios e erros comuns, tá? Por que que arquitetos têm dificuldade em formar equipe? Primeiro, contratar sem clareza de funções. É o erro mais comum. Você contrata a pessoa, mas você não diz o para quê, por que que você está contratando ela e o que ela precisa desenvolver. Qual que é a função dela? Qual que é o próximo passo que ela precisa dar ali dentro, tá? Contratar rápido e por urgência. Quando a gente contrata rápido, a gente não consegue escolher as melhores pessoas porque você está apagando incêndio. Lembra a primeira aula que eu falei? Foi exatamente sobre apagando incêndio. Quando você contrata ela já se programando para um crescimento, tendo o tempo dessa pessoa entrar na sua empresa, entender como que você trabalha, os seus processos, como que é a parte de entrega, né? Eu acho que toda empresa, por menor que ela seja, e por mais que vocês não tenham isso estruturado, existe uma forma de trabalho. Existe um processo padrão. O próximo passo é isso, o próximo passo é isso. O que é executado ele é muito repetitivo. Você só não deve estar com isso estruturado e descrito, tá? Então, a urgência, ela atrapalha muito a você ter uma contratação que seja mais assertiva. E eu acho que uma das coisas mais importantes na hora que você contrata uma pessoa, você quer que ela tenha uma permanência com você, né? Porque você vai ensiná-la a forma que você trabalha. Então, uma escolha acertada desde a contratação, ela faz com que essa pessoa tenha uma maior permanência com vocês dentro da empresa, tá bom? E aí vamos lá. O mito do ninguém faz como eu faria, que é a centralização. A gente sempre tem isso na nossa cabeça, que a pessoa não vai fazer como a gente faz. Mas se você não parar para treinar alguém para fazer como você faz e passar a fazer só um gerenciamento daquela execução, você nunca vai crescer. Então, o parar, o organizar, o padronizar, o conseguir montar roteiros, checklists, isso tudo faz com que essa pessoa consiga repetir o trabalho dela sem que você precise ficar em cima, ensinando e falando o tempo todo, tá? Vamos lá. O medo de delegar ou perder a autoria, né? Isso, quando a gente começa a crescer, a gente entende que quanto mais eu solto e passo só a gerenciar, você precisa investir o seu tempo na correção, na checagem da execução e não formalmente no executar. Então, eu acho que quando a gente começa a crescer, esse é o primeiro medo, né? De eu vou delegar e não vão fazer como eu faço. Né? Ninguém faz como eu faria. Como que eu posso soltar o meu projeto, a minha empresa na mão de alguém, se essa pessoa não vai fazer como eu faço? Então, lá no escritório, inclusive, uma das primeiras coisas que a gente fala para o cliente é o seguinte: nós temos um grupo de trabalho. Nesse grupo existe um arquiteto coordenador. Por diversas vezes ao longo do nosso dia, a gente está em reuniões internas. Eu não consigo ficar te respondendo ao longo do dia todo. Então, existe uma pessoa responsável pelas respostas. A gente tem um grupo interno. Nesse grupo, a gente valida sempre as respostas. Então, o arquiteto está com a gente no escritório, ele tem um acesso que está ali um pouco mais acessível e eu não estou o tempo todo no meu celular. Então, isso já é uma forma de encorajar o arquiteto, o coordenador, a pessoa que está junto com você no trabalho, o parceiro, alguém do seu time, encorajar ele frente ao cliente, onde ele cria uma autoridade e ele consegue executar sem que você tenha que botar a mão na massa o tempo todo, ou seja, tá o tempo todo respondendo. Então eu, por exemplo, criei o hábito de ao longo do dia, eu olho as mensagens que são mais importantes. Quando eu chego no final do dia, eu sempre gosto de terminar ele zerando as minhas mensagens. Ou seja, eu volto um por um para poder olhar se ao longo do dia tudo foi resolvido, tudo foi solucionado. Tem dias que às vezes, né, dependendo de um evento, uma coisa específica que você tem, né, hoje mesmo, segundas-feiras, a gente tem sempre os nossos encontros. Então depois eu sempre gosto de parar, eu tiro uns 40 minutos, eu zero tudo que eu tenho para zerar e aí eu faço com que olhe o que o meu time falou nos grupos, inclusive, que eu acho isso muito importante, eu faço um double check, tá bom? Vamos lá, seguindo, tá? Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Expectativas desalinhadas de ambos os lados. Quando você contrata uma pessoa, você tem que entender quais são os objetivos dela. Primeiro, de estar junto com você na sua empresa, aprendendo.
E na sequência, alinhar expectativas a longo prazo também, né? Quais são suas expectativas de vida? Você está aqui por quê? O que está te fazendo estar aqui hoje comigo na minha empresa, né? Acordar e vir trabalhar todo dia e tá feliz, né? Então eu acho que essas expectativas têm que estar alinhadas por ambos os lados, tá? Falta de acompanhamento e análise da devolutiva do colaborador. Todo mundo que você tem no seu time precisa ser avaliado. Uma das coisas que eu conversei hoje com o Diego, né? Você precisa crescer esse profissional dentro da sua empresa, mas baseado em produtividade. Você está crescendo ele porque ele tem uma entrega boa. Você criou critérios de análise dessa pessoa, porque o ideal é isso, é que você crie critérios e esses critérios possam ser analisados e monitorados ao longo do processo, né? Você tem que evoluir essa pessoa, crescer ela de nível, porque ela tem uma entrega, tá? Tudo tem que estar baseado em números. Falta de liderança. O líder é ele que tá. Olha, já temos aí. A Rosângela deu boa noite também, Rosângela. Estou aqui acompanhando, viu? Estou esperando que as pessoas colocarem os seus colaboradores para poder fazer uma aula mais assertiva. Então, Rosângela, bota para mim. Você está hoje sozinha? Você está trabalhando com mais alguém? Quantas pessoas tem no seu time para eu conseguir ajudar vocês? Os outros estão todos calados aqui, viu? Estou acompanhando. Seguindo. Então, uma equipe desmotivada, e isso gera uma alta rotatividade. Quando você cria esses processos de análise, avaliação, feedback, onde você diz, olha, você melhorou muito, queria te falar que a gente fez uma análise, realmente você tem até um potencial de crescimento aqui dentro. Em diversas situações, inclusive, dependendo de como a equipe está, né, trabalhando e de acordo com seu lucratividade do seu escritório, ou seja, se o seu escritório está, né, tá no positivo, você pode dividir essa fatia com eles, né? Às vezes já ocorreu situações do escritório estar tendo um investimento muito grande, né, em alguns projetos específicos, né? Ou seja, projetos, quando eu digo, gente, não são projetos de arquitetura, tá? São projetos internos de captação de clientes, projetos que a gente gera interno de monitoria, de monitorar ao longo do ano, estratégias que a gente cria, né? Essas estratégias, elas são projetos, e aí às vezes a gente está com um investimento um pouco mais alto, e aí com isso sobra menos no caixa da empresa. Então não tem problema nenhum você virar para o seu time, parabenizar ele, dizer que realmente a entrega foi muito boa, mas você está numa fase que você não está, a lucratividade do escritório não está muito boa. Então você não precisa necessariamente aumentar todo mundo, tá? Só para vocês ficarem cientes. Manuela escreveu aí, ó, a Hanna botou para mim, ó, hoje eu e mais uma arquiteta. Excelente. Então você está com duas pessoas. Então eu imagino que quem tem duas pessoas na empresa, você está trabalhando muito essa parte do administrativo, do financeiro, você faz muito isso. Então é muito importante você entender que para você ter tempo livre para ganhar dinheiro, para pensar em estratégias, em como captar novos clientes, em se estruturar para um crescimento, você está delegando muito tempo da sua semana com trabalhos administrativos, tá? A Manuela colocou aqui agora, gostei, começou todo mundo a se movimentar, né? Manuela colocou aqui agora, ó, 6 pessoas, tá? Com 6 pessoas, Manuela, eu imagino que você já tem uma estrutura um pouco mais robusta. Você precisa de processos um pouco mais mapeados, né? Mais organizados, porque você tem muita gente fazendo o que você faria sozinha se você não tivesse uma empresa. Então, muda já um pouco aqui o cenário, tá? O Diego colocou que ele mais 4, então já são 5 pessoas. Eu tô com um caso aí parecido com o da Manuela. Imagino que muitas dessas pessoas sejam arquitetos e estagiários, poucos pensam na parte do administrativo, tá bom? Então, a equipe desmotivada, gente, isso gera uma alta rotatividade. O reter talento, ele é muito maior do que só pagar para essas pessoas um montante no final do mês que seja satisfatório para elas. Você tem que gerar toda uma atmosfera de trabalho que elas se sintam engajadas, essa coisa da avaliação, um feedback positivo, elas se sentem valorizadas. O colaborador, ele precisa se sentir valorizado, e é isso que faz você, é um dos grandes fatores que faz você conseguir reter o talento, tá? Seguindo, a gente tem aqui, ó, etapas e estratégias da contratação. O que que a gente precisa fazer? Qual que é o próximo passo para entender como que eu evoluo para uma contratação? Primeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico interno, né? Eu preciso ter clareza na descrição do cargo, o que realmente precisa ser feito. Quando você senta para conversar com essa pessoa, para fazer essa contratação, você tem que ter descrito
tudo que ela teria que executar na sua empresa, tá? Se você não tem essa pessoa ainda, não existe esse cargo, você precisa entender o que você faz, o que você tiraria do seu, eu sempre brinco, né, o meu guarda-chuva de informações, o que que você executa que você poderia tirar do seu guarda-chuva e colocar no guarda-chuva dessa pessoa, né, para ela passar a lhe ajudar com o tempo, tá? Outra coisa, gestão de tempo. Eu falei um pouco acima lá já, timesheet. Identificar os perfis profissionais adequados às diferentes demandas da empresa. Quando você cria o seu timesheet, então eu já ensinei, quem não sabe, volta lá na aula para poder aprender sobre timesheet. Quando você cria o timesheet seu pessoal, você vai entender esses gaps que faltam, é, que liberam tempo na sua semana e que faltam pessoas para executar esse trabalho. Então, quando a gente identifica isso, a gente consegue entender quais são os profissionais adequados para minha contratação. Vamos supor, você está fazendo muito levantamento na rua. Meu Deus do céu, eu estou fazendo levantamento demais. Eu perco tempo fazendo levantamento. Então, eu preciso contratar alguém. Essa contratação ela pode ser externa. Eu posso contratar uma empresa que vai fazer o meu levantamento, porque isso vai me gerar um ganho de tempo meu. E eu posso inserir esse valor de contratação no valor que o cliente me paga. Vocês já tinham pensado por isso, por esse lado? Lá na Mai, a gente tem uma empresa, uma não, a gente tem umas 3 ou 4 empresas que fazem esse escaneamento digital para a gente na rua. Toda vez que eu fecho um projeto, eu aviso o cliente, ó, para eu trabalhar, eu preciso da contratação de uma empresa terceirizada. Antes, eu já sei mais ou menos quanto essa empresa cobra, né? Porque eu sentei com essa empresa, eu monitorei, eu mapeei com eles quais são as tipologias de projetos que eu tenho e o que que isso gera de valores. E então ele criou mais ou menos uma tabela para eu entender, então eu tenho argumentos na conversa com o cliente. Então eu falo, ó, então, para a gente fazer esse projeto, você vai ter um custo de aproximadamente R$ 1.500, 2.000, 5.000, 3.000, depende do tamanho do projeto. Se esse projeto está, por exemplo, é uma casa habitada, cheia de móveis, é uma casa que está com a mudança lá dentro, então está cheio de caixa, é mais difícil de medir. Isso, ele cria escalas de valores. Então eu já trago bagagem de informação para o cliente, que ele se sente seguro no que eu estou falando. E aí, com isso, eu alinho como que são esses próximos passos. Então, ou seja, eu tiro demandas minhas, do meu guarda-chuva de ações e passo para uma outra pessoa. Essa pessoa pode ser uma contratada do seu time, tá dentro de você. Então, ou seja, é um estagiário que você tem que contratar, é um arquiteto. Então, vamos parar, vamos mapear como funciona um levantamento, tudo que essa pessoa precisa observar e olhar conforme ela vai sendo treinada por você. E aí você tira isso do seu guarda-chuva de informações, né, de atividades e passa para essa outra pessoa. Aí você só vai monitorar o trabalho dela, tá? Que é diferente. Então, usando esse exemplo aí, se a gente entende que muito tempo da nossa semana está sendo dedicado a algo específico que você pode subcontratar alguém para fazer, faça. Perfil comportamental desejado, tá? A cultura ela é maior do que o currículo. Então você tem que entender que quando você contrata uma pessoa, você pode. Lembra da psicóloga que eu citei agora há pouco? A psicóloga ela pode te ajudar e ela pode aplicar, por exemplo, um perfil DISC nessa pessoa. Se você precisa de alguém para correção, uma coisa mais focada, com um menor nível de distração, o perfil de pessoa é um. Diferente, por exemplo, de uma pessoa contratada para visitar a obra, para estar em contato direto com o cliente, que já é um outro perfil. E lembrando, o perfil comportamental de uma pessoa, ele pode mudar ao longo da vida. Você pode treinar a pessoa e ela desenvolver características que ela não tinha para desempenhar aquela atividade específica. Então é muito importante, às vezes, na contratação, que você aplique um perfil DISC. Quem não sabe o que é isso, lembra de dar uma pesquisada, tá bom? Então, perfil comportamental. A arte para divulgação tem que ter clareza, né, que é o mais importante do que aquela complexidade. Então, a arte que você divulga tem que estar alinhada com a sua persona de empresa. Né? Aquela comunicação que vai pro Instagram, que vai no WhatsApp, às vezes em grupos que vocês tenham, que você divulga lá na faculdade. É muito importante que essa arte esteja alinhada com toda a sua entrega como empresa, tá bom? Onde divulgar? A gente sempre faz divulgação, então eu tenho alguns canais que a gente usa, tá? O LinkedIn é um deles. Eu acho que poucas empresas investem no LinkedIn e nessa parte profissional é ali dentro que você encontra muita gente boa,
tá? Então, LinkedIn, Instagram, várias vezes a gente já fez isso de criar um videozinho com o próprio time falando, às vezes a gente pega um estagiário, o estagiário fala da experiência dele, tá lá dentro. Então, você vende um sonho, entendeu? Daquelas pessoas que almejam trabalhar com você, elas já são capturadas, ou seja, pela uma primeira informação que vem do próprio colaborador que você tem hoje na empresa e que pode estar te ajudando nessa produção de conteúdo, né? O como é trabalhar aqui dentro da empresa, o que que a gente faz, o que que a gente executa, olha, é assim, é assado, então, ou seja, isso já ajuda bastante na contratação, tá? Grupos, né, grupos de arquitetura, então, eu tenho, por exemplo, um grupo da faculdade, eu tenho um grupo, por exemplo, do Sebrae, que eu estou dentro. Então, muitas das informações a gente acaba tirando e extraindo dali de dentro, tá bom? E universidades. Eu acho que você criar um vínculo com a universidade que você fez parte, com seus professores, faz com que você, na hora de precisar de uma mão de obra para te ajudar na empresa, você consegue captar, às vezes, os bons que estão ali dentro, né? Às vezes, uma ligação para um professor falando que você tem a necessidade da contratação, te ajuda muito a você pegar, às vezes, os melhores alunos da sala. Então, eu acho isso muito importante na hora da análise da divulgação, tá bom? Um processo seletivo enxuto, mas eficaz. Você tem que analisar dentro do seu processo de seleção quais são as informações que você está passando ali para frente, o que é que vocês estão solicitando, né, dessa pessoa. Isso é uma prova prática? É uma prova teórica? Né? Estagiário, por exemplo, para entrar na MAI, ele precisa fazer um teste prático. Como a gente trabalha em BIM, eu preciso entender como que aquela pessoa organiza o arquivo dela. Né? Como que é o nível de atenção? Eu dou um modelo de um projeto e peço para ele fazer um detalhamento. Ele tem que seguir o modelo do que a gente fez, do que a gente tem. Então, isso é muito importante, você criar critérios. Então, toda vez que um estagiário vai na MAI e faz um teste, a gente tem os critérios e a gente dá nota. Então, essas pessoas elas são analisadas com base em dados, em informação, que é o tempo todo eu trago aqui essa análise de dados da empresa de vocês. Tá? É trabalhoso? É, mas aí você para, cria o teste uma única vez e você aplica ele sempre. E aí outra coisa que eu acho importante analisar aqui dentro desse processo de seleção é que você acaba se livrando muito daquelas situações, eu brinco muito, quando minha mãe no início da minha profissão falava assim, meu filho, minha amiga tem uma filha que está fazendo arquitetura, ela é doida para trabalhar com você. E aí eu falava, meu Deus, eu vou ter que contratar eu vou entrevistar essa menina, ela é filha da amiga da minha mãe, eu vou ficar numa maior saia justa, depois se ela não for boa, tem que dispensar essa pessoa, e aí você fica numa maior saia justa. Quando você cria um teste para essa pessoa entrar no seu escritório, isso faz com que seja mais seleto, e tudo que é mais seleto acaba sendo mais valorizado. E você monitorando essa pessoa e aplicando uma avaliação trimestral, semestral, você faz com que, se você precisar dispensar essa pessoa, você tenha insumo, informação, dados de que ela não está tendo um crescimento. E é por isso que você está dispensando ela, tá bom? É assim que você consegue começar a montar um time. Análise de currículo, né? Então, dentro desse processo de seleção, análise de currículo é muito importante. Você tem que aprender como analisar um currículo, né? Quanto tempo essa pessoa está passando em cada lugar que ela está trabalhando? Será que ela está querendo só entrar no seu escritório, entender como você trabalha e depois sair? Será que ela vai conseguir, você vai conseguir reter esse talento? Qual que é o perfil dela? Então, quando você analisa todas as experiências profissionais que essa pessoa já teve, facilita muito para sua tomada de decisão. A gente sempre cria lá no escritório uns níveis de pontuação se essa pessoa já fez algum projeto de pesquisa, se essa pessoa morou fora, se ela teve, quais são as experiências que ela já fez, né? Cada experiência dela, você vai contando um ponto. Na Maia, a gente só contrata estagiário, por exemplo, a partir do sexto semestre, porque eu preciso que essa pessoa trabalhe no escritório durante, no máximo, 2 anos, né, 4 semestres, que é o período que o estagiário pode permanecer no seu escritório. Então, a gente tem, né, esse momento que a gente busca essas pessoas. Grande parte delas já tiveram uma experiência profissional antes, então eu analiso isso também, porque
o meu futuro prestador de serviço, arquiteto, que está junto com a gente nos projetos, ele foi meu estagiário. Então a gente acaba criando essa cultura nesse colaborador, e aí ele futuramente ele já entende todo o sua forma de trabalhar. Eu já tive experiências de ir no mercado buscar os prestadores de serviço, e a gente entendeu que quando essa pessoa ela é desenvolvida por você, ela tem uma maior, existe uma maior probabilidade dela continuar com você, porque ela enxerga um crescimento. E ela tem que enxergar um crescimento na empresa, porque é isso que faz com que ela tome novos rumos. Ela fala, vai, mas eu tô aqui estagnada, não tem para onde eu crescer, ninguém me dá um feedback, não existe uma avaliação, essa pessoa sai, ela busca novos desafios, tá bom? A entrevista ela é muito importante, então eu trouxe para vocês que eu sempre buscava um profissional para estar ao meu lado. Então ela me cobrava ou por hora ou por quantidade de entrevistas que ela tinha que fazer comigo. A gente fechava sempre um pacote. E o teste prático. O teste prático ele pode ser tanto uma análise de técnica, quando você dá um projeto e pede para ele executar alguma coisa. Ele é presencial no escritório, então essa pessoa precisa ir lá, ir presencial, estar na minha estrutura física, acompanhar como funciona a dinâmica de trabalho e executar num determinado período que você, né, estipula para esse trabalho. Como esse teste prático pode ser também complementado, se vocês quiserem, com alguma dinâmica. Essa dinâmica ela pode ser em grupo ou ela pode ser individual. É, um bate-bola de perguntas e respostas. Você consegue analisar o comportamento dessa pessoa, às vezes com algumas perguntas específicas que vocês criem e façam para ela no dia da entrevista ou no outro dia que vocês estipulem para isso, tá bom? Outra coisa que é super importante na hora da contratação é o envolver o seu time. Envolver as suas pessoas, membros da sua equipe, elas podem participar dessa contratação. Por quê? É muito uma situação assim delicada, né? De você contratar alguém, quando essa pessoa entra na empresa, as pessoas que já trabalham lá, elas às vezes olham de uma maneira não muito agradável para essa pessoa. Às vezes é algo de comportamento específico que ela tenha, que não se encaixe. Às vezes foi uma análise mal feita sua lá na parte de processo de seleção. Então, quando você insere algumas pessoas do seu time, pessoas que eu digo assim, que têm um potencial de análise junto com você, ou um nível de hierarquia que seja um pouco mais alto, facilita para essa análise não ser individual, só sua, tá? Então, eu acho muito importante quando você faz isso. E aí, o onboarding planejado, né? Como esse novo colaborador será recebido? Qual é a jornada dele dentro da empresa? O dia de chegada dele é muito importante, ele se sentir valorizado. Então a gente faz no escritório o balão. Então todo colaborador que entra no escritório ele ganha um balão de. Eu vou mostrar aqui a imagem um pouco mais para frente com o nome dele. Essa coisa personalizada ajuda muito. E ele recebe um kit. Esse kit ele tem uma bolsinha da Mai, ele tem um caderno dentro. Então a gente criou uma forma dele se sentir parte da equipe. Então isso é muito interessante na hora que você consegue criar um brinde, que seja uma caneca com alguma coisa, o nome dessa pessoa escrito, isso está na mesa de trabalho dela no primeiro dia. Isso ajuda a criar já essa primeira impressão muito boa da empresa de vocês, tá? Aqui, dúvidas, gente? Alguém botou dúvida aí? Não, né? Tá todo mundo tímido hoje. Ninguém quer ir visitar o escritório, Marcela. Hoje a gente não vai ter nenhum sorteio porque a gente tá sem perguntas. Ou então tá todo mundo sabendo, hein? Tá todo mundo conseguindo contratar time e não tem pergunta nenhuma em como fazer esse fortalecimento de time para a empresa de vocês. Vamos lá, seguindo. Aqui eu estou trazendo um modelo de descritivo de cargo, tá? Isso aqui a gente montou, e aí o ideal é que vocês façam o descritivo de cargos de cada um. Aqui a gente vem, né, setor explicando, né, o que é esse setor, é o setor de projetos, qual que é o nível hierárquico dele, nível tático. O superior imediato dessa pessoa são os coordenadores, tá? O vínculo, ele é um PJ, então isso fica sempre os arquitetos ficam muito em dúvida como fazer essa contratação. Então a gente precisa lembrar que um arquiteto que presta um serviço para você, ele não é seu funcionário, ele não é seu contratado, ele é uma pessoa jurídica que você está contratando para prestar um serviço específico.
ou seja, um projeto que você feche e essa pessoa feche junto com você. Então você fecha um contrato e subcontrata ele para poder vocês trabalharem juntos. Então, isso aqui, eu deixo aí sempre a ressalva de que os arquitetos eles confundem um pouco, né? Essa coisa de pagar um salário, pagar férias, pagar um 13º, isso tudo tem que estar alinhado, porque o contrato de PJ, ele não tem isso, tá bom? Então, qual é o nível de formação que essa pessoa tem que ter? Quais são os cursos de aperfeiçoamento, né? Ou seja, ele tem algum curso que ele executa, que ele tem que ter a mais para desempenhar essa atividade na sua empresa, né? Então, isso a gente está falando aqui ó, de um cargo de arquiteto, tá bom? Atribuições. Então, acompanhar a execução do projeto, sugerindo melhorias, orientando os arquitetos quanto aos padrões de execução da MAI e estar alinhado com todo o time para poder você estar com ele em contratação, tá bom? Competências. Então, a gente traz quais são os arquivos que ele precisa dominar comportamentalmente, né? O que que você gostaria que essa pessoa tivesse de habilidades, tá? Então, habilidade de comunicação, relação interpessoal, que seja criativo e inovador, saber dar e receber feedback, solucionador de problemas. Então, ou seja, você precisa desenvolver o que que você quer pedir para essa pessoa como características comportamentais dela, tá bom? Tarefas e descrição das atividades detalhadas. Então, aqui vocês vão discriminar, surgiu aqui uma dúvida. Estou, inclusive, com três. É timidez. Gente, mas as pessoas estão. Ana, mas você está online aí, você está em casa, não precisa ficar tímida, não. Pode mandar pergunta, que eu não mordo, viu? Eu adoro responder perguntas. Ó, é a timidez. Estou, inclusive, com 3 entrevistas marcadas para essa semana. Essa aula está sendo providencial. Olha que bacana, que você já está com entrevista marcada e eu já estou te dando aqui, ó, vários insights de como que você pode montar o seu, por exemplo, descritivo de cargos, o que que você pode pedir para essas pessoas na hora que você for entrevistá-las, tá bom? Então, descrever as atividades que ela precisa executar, né? Ou seja, garantir a criação do projeto, dos padrões da MAI, buscar referências e estar antenado aos produtos, inovação e novidades do mercado. Então, ou seja, a gente traz aqui toda essa descrição do que ela precisa desenvolver e trazer para vocês. Diego tá aqui, ó. Vou perguntar de novo, me chama para o escritório mais uma vez. Ah, figura, viu? Você já foi lá, você já sabe mais ou menos como a gente trabalha, né? Mas claro que cada visita gera muito mais conhecimento e muito mais informação para você. Então, isso aqui é muito importante e assim, isso foi desenvolvido hoje, né, pela nossa colaboradora Mariane, que é a nossa RH. Eu tenho hoje, pela quantidade de colaboradores que a gente precisa ter um setor que ajuda e coordena todas essas pessoas dentro da MAI. E o gestor imediato, ou seja, quem essas pessoas se reportam, a quem elas estão subordinadas dentro da minha escala de hierarquia do escritório, tá bom? Aqui eu trago, ó, aqui foi o dia que a Laís chegou na MAI, então a gente sempre recebe os meninos quando eles abrem a porta com os balões, a porta do escritório. E aí a gente tem aqui, ó, o que ele leva para casa, que é o kit do escritório. Então a gente tem aí uma bolsinha que a gente desenvolveu, um Moleskine Mai, uma trena, porque eu sempre digo que o arquiteto tem que ter uma trena. Onde ele vai, ele precisa ter uma trena para poder puxar e saber medidas, né? Muitas das medidas elas não estão na nossa cabeça, então é muito importante isso. E a garrafinha da água, porque querendo ou não, todo o nosso time usa essa garrafinha. Então, ao entregar essa garrafinha, eles se sentem parte da integrante da empresa, tá bom? E aí vamos lá, seguindo. Formação e engajamento da equipe. Então, abordagens e estratégias. A cultura do escritório, que é basicamente, né, o que você valoriza e como você transmite isso. A cultura é você que cria, é você que consegue moldar como que você gosta que a sua empresa seja, né? Como são os processos internos, como é a sua forma de gerir o seu negócio. Porque tudo começa no líder. É em você, você é o espelho. Se você entender que todo o seu time, ele tende a seguir você nos seus passos. Eu diria, inclusive, que seguir você na forma como você se veste. Acaba transparecendo para o time. Um time bem alinhado, um líder que transparece isso, conforme for, você começa a identificar que as pessoas elas querem ser você, né? Elas querem ser uma cópia de você, porque é em você que elas estão se espelhando, tá bom?
É muito importante reuniões semanais, mensais, eficientes, né? Esse acompanhamento da evolução do colaborador. Né? Então, Hanna, você que vai fazer a contratação, me fala aí qual é só o cargo que você está contratando. É estagiário ou é arquiteto? Só para poder eu conseguir entender e te ajudar um pouco melhor aí nessa sua contratação, tá? Então, essa análise, essas reuniões de feedback, de retorno, de evolução dessa pessoa é muito importante. Então, feedback, gente, tem que existir uma constância. Trimestral, semestral, anual. São dois estagiários por enquanto, tá bom? Então, esses dois estagiários, você precisa fazer uma avaliação deles no início, quando eles entram, tá? Eles vão no escritório, normalmente a gente avalia essas pessoas depois de uns 40 dias, 60 dias, porque eu quero que você entenda que às vezes a contratação ela não foi boa. Então aquela pessoa que você trouxe para te ajudar, pode ser que ela não esteja ajudando. Então quando você faz a avaliação, e aí então monta a sua avaliação, o que que você vai analisar dessa pessoa, a entrega, correção, engajamento com o time, proatividade, cria a sua avaliação, porque quando essas pessoas entrarem, você espera esses 40, 60 dias, você aplica essa avaliação. Se você tiver outro estagiário no time, eu acho que não, né? Porque você falou que são você e mais uma pessoa, não é isso? A Hannah? Não, Hanna botou aqui, é você e uma arquiteta. Então, se é você e uma arquiteta, você está contratando dois estagiários, essa avaliação tem que ser aplicada para esses dois estagiários. Se você já tivesse estagiários no seu time, você teria que aplicar a avaliação neles também, tá bom? Não pode aplicar só nos que estão entrando, tem que ter uma constância. E aí depois você passa a repetir isso de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, faz da forma como você achar. Só não retenha talento porque você não está avaliando ele, e aí o tempo vai indo, vai passando, essa pessoa vai ficando no seu time, e às vezes ela não está colaborando para o crescimento da empresa, ok? Bom, vamos lá. Então, feedback constante, acabei de falar. Soft e hard skills. Então, autonomia como critério de promoção. Eu tenho que entender que essa pessoa precisa crescer na empresa porque ela está sendo avaliada e você está cumprindo critérios de avaliação e esses critérios estão te dando insumo, informação para vocês elevarem ela dentro da empresa. Então, você vai entender que quando você contrata dois estagiários, né? Não sei se você já teve estagiários na vida ou essa é uma primeira vez que você está tendo estagiário. É, então, quando você contrata o estagiário, você precisa fazer essa análise e entender se essa pessoa vale o seu investimento, porque você está dedicando tempo, né, para essa contratação, o ensinar e essa pessoa ela permanecer no seu time a longo prazo, tá bom? E evitar a dependência total de você. Então é você e mais uma arquiteta. Estou usando o exemplo agora da Hannah. Ela é mais uma arquiteta. Quando você contrata dois estagiários, você vai ver que o estagiário ele requer tempo de dedicação a ele. Então, você vai entender que se hoje você está com um tempo um pouco escasso, com essas contratações de dois estagiários, você vai entender que mais ainda do seu tempo e do tempo dessa arquiteta que trabalha com você vai ser delegado para o estagiário. O estagiário ele precisa de constante monitoramento, tá bom? Eu te sugiro, inclusive, a você amadurecer se a sua contratação ela não deveria ser alguma coisa de um apoio administrativo ou se seriam realmente dois estagiários, tá bom? Porque se você já está sem tempo, vai ser pior ainda para você e para essa arquiteta. Porque o estagiário, gente, ele consome um tempo contínuo seu. Tudo bem, você vai entregar um detalhamento para ele, ele vai executar, você está liberando um pouco do seu tempo, mas você tem que corrigir, então você não consegue liberar totalmente o seu tempo, tá? E o ideal é que você evite essa dependência total de você. Então, de repente, será que são dois estagiários ou é uma arquiteta que você tinha que contratar, que tem um pouquinho mais de experiência? É claro que é um passo após o outro. E só quero que você bote na sua cabeça que quanto mais essas pessoas que você contrata dependem de você, mais do seu tempo você tem que doar para elas. O ideal é que você tire de você o que você consegue fazer com que outras pessoas executem, tá bom? Sem depender tanto. Então, o líder precisa estimular essa característica no colaborador, né? Que seja, execute. Você tem uma autonomia, claro que depende do nível dessa pessoa que você está contratando e se ela realmente consegue executar essa tarefa, tá bom? E aí eu deixo aqui, ó, mais um pensamento. Não espere crescer para estruturar a sua equipe, ela faz parte do crescimento. Então, às vezes, você
o crescer, você já tem que estar mais ou menos se estruturando. Hoje eu falei pro Diego, você não pode deixar dinheiro na mesa. Você não pode deixar de fechar um contrato porque você não tem gente que execute o trabalho. Então, o ideal é que você já esteja se estruturando para quando essa empresa estiver crescendo, toda a base já está organizada, tá bom? Então, esse é o seu momento. Vamos lá, eu tenho aqui ó, uma pergunta só da Manuela. Manuela vai ganhar de WO, será, Marcela? Acho que vamos ver a pergunta aqui da Manuela. Em uma empresa com 6 arquitetas, quem seria a pessoa a ser contratada para ajudar em outras áreas? Qual o perfil e o que delegar? Bom, vamos lá. Manuela, eu vou precisar um pouco da sua interação. Ó, já veio mais uma pergunta aqui. Mas, Manuela, eu vou precisar da sua interação para eu entender. Então, é você, Manuela, arquiteta, e você tem mais 6 arquitetas junto com você. Esse é o time total? São 7 pessoas na empresa? Me responde aí que eu vou conseguir entender um pouco melhor e te ajudar na sua pergunta. Então, quem seria a pessoa a ser contratada para ajudar em outras áreas? Eu já vou te respondendo e aí eu só queria essa sua complementação, tá? Eu sugiro primeiro você fazer um timesheet seu na sua semana. Tira uma semana completa e anota tudo que você executa. Você mesma vai me responder o que que você está fazendo de o que que você está desenvolvendo dentro do seu tempo, o que que você está gastando tempo, que na verdade você poderia estar fazendo estratégias, criando estratégias, angariando mais clientes, captando mais clientes para o seu escritório. Eu sempre digo que essa parte administrativa e financeira, né, ela consome muito do nosso tempo. E comercial também, né? O gerar proposta, gerar contrato, isso consome parte do nosso tempo. Então, se você já tem 6 arquitetos trabalhando no seu time, o ideal, eu acho que seria contratar um administrativo, um apoio administrativo. Essa pessoa, ela vai executar toda a parte de financeiro da sua empresa, ou seja, contratos, pagamentos, coordenar folha de pagamento, tudo que envolve essa parte de banco, por exemplo. Lá no escritório, a secretária, no início, né, quando a gente era menor, eu fui no Banco do Brasil, que era a nossa agência, e aí eu criei um acesso para ela. Esse acesso ele é limitado, eu tenho poderes limitados para ela. Então, por exemplo, boletos. Eu não pago boleto. Na verdade, o que que ela faz? Ela entra no banco, lança todos os boletos e aí a gente tem uma segunda senha que autoriza os pagamentos. Isso já tira tempo da sua semana assim absurda. Então, quando a gente é menorzinho, a gente quer fazer tudo, né? Entra, paga, gera boleto, faz tudo. Então, ou seja, isso já ajuda bastante a liberar o seu tempo. E toda a parte administrativa, orçamento, por exemplo, solicitar orçamento, cobrar orçamento, isso ajuda muito no processo para você poder ganhar tempo dentro da empresa, tá? Então, eu entraria nessa parte administrativa e o que delegar para ela é você mesma que vai me responder. Quando você fizer uma análise, do seu timesheet, você vai conseguir entender o que é que você pode tirar das suas tarefas e passar para ela, tá? Vamos lá então, Manuela. Hanna, entendi perfeito. Já tive a equipe maior, mas agora estou em outra fase do escritório. Saiu o seu ex-sócio e uma arquiteta, então vocês eram 4 pessoas. Mas entendo que precisa de mais uma pessoa mesmo para o administrativo. Vou abrir essa vaga também. Será necessário. Você vai entender a diferença que faz você ter um administrativo para te ajudar. Lembra sempre, foi a minha primeira funcionária, foi a Lucinéia, que é minha secretária até hoje. E aí, conforme o seu escritório vai crescendo, você passa, né? Ela agenda a reunião, desmarca a reunião, cancela a reunião, ajusta a linha, né? A agenda muda muito ao longo da semana. Os clientes, eles marcam, remarcam, desmarcam com muita frequência. Então, essa pessoa, ela te ajuda muito nesse fluxo. E gera também para o seu cliente uma coisa mais profissional, né? Olha, eu vou te passar o telefone da minha secretária, você agenda com ela, mostra uma seriedade, né? Então, é quase como se fosse assim, você está estruturando sua empresa como um todo. É, então, eu sugiro você seguir por esse caminho, tá bom? Tava com essa dúvida, se pegava 2 estagiários ou se seria arquiteta e auxiliar administrativo. Então, você já tirei sua dúvida, tá? E seria exatamente esse auxiliar administrativo. Problemas no fone? Tô... Ah, no dela? Será que é no da Manuela? Todo mundo tá me ouvindo aí, gente? Quem tá presente? Eu acho que ela não escutou as perguntas que você fez para ela, né?
Será que você. Manuela, eu vou repetir aqui para ver se você consegue me ouvir de novo, tá? Me bota aí no chat se a minha resposta você entendeu. Só para poder eu captar, se eu repito aqui a resposta que eu te dei, você falou que tinham 6 pessoas, 6 arquitetos, e aí eu queria entender, é você mais 6 arquitetos, e esse é todo o time de vocês, e aí com isso eu consigo te ajudar um pouco melhor. Tivemos 2 perguntas hoje, né? Eu acho que essa temática de contratação, ela é uma dor, né? Porque você fica com medo. Ah, sim. Ou seja, ela tava com problema na conexão dela, tá? É, vou ouvir tudo com calma. Tá, então eu vou, na verdade, voltar aqui para você, vou te responder. Então, se você tem 5 pessoas no seu time e você é a sexta pessoa, são todos arquitetos, o ideal é que você pense como que você faz o seu timesheet durante a semana. Quando você fizer o seu timesheet, entender tudo que você faz. É assim, gastei 2 horas fazendo um projeto, na etapa tal. Investir aqui mais 1 hora entendendo quais são as empresas que eu precisava gerar orçamentos para esse cliente e disparar todos esses orçamentos solicitando isso para as empresas. Então, ou seja, na hora que você preencher isso aqui durante a sua semana toda, você vai entender que o administrativo é o primeiro ponto que você pode tirar da sua relação, do seu rol de tarefas, e você consegue determinar que alguém faça isso. E o administrativo, gente, é uma pessoa que você não tem que estar corrigindo o trabalho o tempo todo. Não é um estagiário ou um arquiteto. Uma vez que você determina para ela, ó, é assim que você solicita os orçamentos, entrega um modelo padrão de texto, ela só repete. Ó, esse é o modelo padrão de texto que você vai fazer toda vez que você tiver que confirmar uma reunião com o cliente ocorre no dia seguinte. Você não precisa ficar repetindo aquilo, tá? Então, é um trabalho que ele te tira muita demanda ao longo da sua semana, tá bom? Então é isso, gente. A gente chega aqui ao fim de mais uma aula. E aí eu sempre gosto de trazer quais são os próximos passos da sua jornada, né? Essa autoavaliação de onde você está hoje. A Hanna mesmo que está aí, ó, já pensando em contratar um apoio administrativo. Imagina, Hanna, que daqui a 6 meses você vai olhar para trás e falar assim: Arnaldo, minha vida mudou porque eu contratei um auxiliar administrativo e ele conseguiu me ajudar muito na minha demanda e nas minhas tarefas na minha empresa, tá? Então, recursos e ferramentas disponíveis para o uso. O que que vocês vão fazer para dar o próximo passo? Como que vocês vão tirar o que a gente aprendeu aqui hoje do papel? E o começar, gente, porque o próximo passo é só com vocês. Então, eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos que participaram, estiveram presentes aqui hoje, quem fez pergunta. Foram duas só, tivemos poucas perguntas, Marcela, mas vamos sortear aqui, ó, entre a Hanna e a Manuela, quem das duas vai lá visitar o nosso escritório para a gente poder ter um bate-papo e apresentar a nossa estrutura e pessoalmente mostrar um pouco mais de como que a gente trabalha. E é isso, gente. Meu muito obrigado. Encerro aqui mais uma aula e nos vemos na próxima segunda-feira às 19 horas.